Olá, pessoal, tudo bem? Então, aqui estamos começando hoje mais um vídeo, né? E hoje estamos no vídeo 7 já, de 12, né? Tá indo bem rápido. Espero que estejam gostando, né, do conteúdo trazido aí pra vocês, as informações, enfim. Pesquisei tudo, né, e tô pesquisando ainda, porque não terminei todos os vídeos com bastante atenção e carinho, né, para trazer assuntos realmente relevantes e que eu vejo que tem pouco foco ainda, né, voltado à educação infantil, ou que até tem algum foco, mas que no meu olhar não é muito discutido, não é muito falado. Então, por isso que eu optei por trazer esses assuntos aí que eu já abordei com vocês, né? E os assuntos que eu ainda vou abordar. Ainda temos alguns vídeos, né? Antes do vídeo final, onde vai ser feito um resumo sobre tudo, sobre cada vídeo falado, né? Sobre o meu ponto de vista. Também vou contar alguns relatos, algumas experiências da educação infantil e o meu ponto sobre o que eu acho, a importância, né? Mas isso no último vídeo como uma reflexão, tá certo? No vídeo de hoje, eu gostaria de falar, né? Vou comentar aí com vocês sobre uma coisa que as crianças mais gostam de fazer nessa faixa etária da educação infantil, que é brincar, né? É tão importante. A gente vai conversar sobre a parte teórica, né, dessa função, entender o que isso pode proporcionar para a criança e até mesmo para nós adultos, né? Então, antes, né, de começar, já deixa aí o comentário para nós, né, sobre o vídeo, sobre o que você tá achando. Então, começando aí, né, sobre o brincar. Primeiro você faz uma reflexão do que você acha que é brincar. E no final do vídeo, depois de tudo aqui que eu falar, enfim, você vê se o seu pensamento está, no caso, parecido ou próximo ao que eu falei, né? O brincar, ele é uma importante forma de comunicação. Então, se você pesquisar no Google, ou até mesmo no dicionário, né, o dicionário de papel ali, aquele mais antigo, a palavra brincar, a resposta será a seguinte ou algo bem semelhante a esta: divertir-se, recriar-se, entreter-se, distrair, folgar. Então, o brincar, ele é algo que está presente nas nossas vidas, ou deveria estar ainda, né? Porque afinal, todos nós, mesmo adultos, né, na atual faixa etária que estamos agora, a gente ainda tem aquela criança que um dia nós fomos guardada dentro de nós, no nosso interior, né? É o que dizem, né? E a gente sabe o quanto que é leve, o quanto é divertido, o quanto é prazeroso estar junto de algumas crianças e deixar a criatividade sair solta e entrar na brincadeira junto com elas. Interpretar os cenários, personagens, né? É uma atividade relaxante para nossa mente, porque a gente tá tão na correria do dia a dia que a gente não se dá conta que a gente precisa de um momento para relaxar, para descansar. E muitas vezes brincando com um filho, sobrinho, enfim, a gente consegue ter essa tranquilidade, né? E o melhor ainda na companhia dessa criança. Então, para quem acha aí, né, que brincar não é importante, que o meu filho vai para a escola só para brincar, que ele não tá aprendendo, não tá fazendo nada, vou te falar que não é bem assim, né? Tem uma importante missão aí no brincar, né? Quem acha que brincar não vai trazer nenhum benefício para a criança nem nada, vou te dizer que você tá bem equivocado disso, né? Então, o brincar, ele é algo muito positivo para a criança, porque é por esse ato que ela se comunica, né? Muitas vezes é o método mais eficaz de comunicação entre a criança, é o brincar, porque muitas vezes ela não vai falar, né? Porque não vai falar, mas ela vai demonstrar através das suas brincadeiras o que ela tá sentindo. E por isso o brincar é tão importante. Esse é só um dos fatores, né?
Então, o brincar, ele também vai proporcionar essa criança, ajudando ela a respeitar o próximo, respeitar regras, né? A ouvir e a também falar, expondo os seus pensamentos, o seu ponto de vista, seus desejos, né? O que ela gosta, o que ela não gosta, se ela concorda, se ela não concorda. E através das brincadeiras, muitas vezes, que as crianças começam, né, a se expressar. Ah, a gente vai brincar disso, mas eu quero brincar de outra coisa. Então, é nesses pequenos detalhes aí que a criança já vai começando a formar a sua personalidade. Mesmo você achando que é algo desnecessário, né? Então, a educação infantil, ela é o espaço privilegiado do brincar, né? Porque é lá onde deve ser sempre muito incentivado esse momento de brincar, tanto por professores, né, ou até por pais. Não ficar falando que o seu filho só vai para a escola para brincar. Ele tá realizando uma importante tarefa, que é brincar, né? Então, não se esqueça do quanto as palavras têm poder, e a criança, ela filtra, né? Então, ela vai aprender com o que tu diz, ela vai repetir. E o brincar, ele é algo, sim, que proporciona muitas possibilidades para a criança. Vou explicar melhor, né? Continuando aqui. A criança que não brinca, ela tem o seu desenvolvimento prejudicado, afetando nas suas habilidades, na sua função em relação à sociedade, né? Sua posição na sociedade. Então, a criança que não brinca, ela pode até futuramente, né, quando ela tiver maior já, na parte de alfabetização, o fato dessa criança não ter brincado vai prejudicar ela até na hora de se alfabetizar, até na hora de fazer uma continha de matemática, até na vida adulta, né, ir pra direita e esquerda, porque é uma brincadeira simples, que às vezes as professoras fazem, mas que se a criança não brinca, se a criança não tem essa oportunidade, futuramente ela será um adulto frustrado, né? Ou talvez não seja um adulto frustrado, mas terá grandes sequelas do não brincar, de não poder ir para a escola só brincar. Então, o brincar, ele tem diversas possibilidades de preparar a criança para a vida e para diversas situações que vão surgindo, né, ao decorrer do tempo aí, dos dias, né? Então, a criança não está só brincando, ela está sendo preparada, mas com amor, com mais cuidado, que é através de brincadeiras simples. São coisas naturais, assim, que ela vai aprendendo valores, vai aprendendo diversas coisas, tá? Então, quanto maior o incentivo para o brincar, melhor será o desenvolvimento dessa criança. Muito melhor, que nem eu comentei antes ali, né? Tanto na parte física, que seria o corpo, né? Quanto na parte mental, que é a cabeça, né? Dentro aqui da nossa mente. Então, é algo que vai possibilitar a criança, né? Tanto se movimentar, se mexer de um lado para o outro, né? Abaixar, levantar, quando vai fazer essa criança pensar, refletir, pensar em palavras, né? Em atitudes, imaginar. Então, ela vai estar usando a sua mente através do brincar, né? Os adultos, principalmente, né, professores que têm mais contato, de repente, às vezes, com esse momento do brincar, estão mais presentes, mas os pais e familiares também têm que ficar atentos sempre ao tipo de brincadeira da criança e a situação que a criança tá ali repetindo, ou o que ela tá fazendo nessa brincadeira. Porque muitas vezes, como eu falei mais no início do vídeo, muitas vezes é através das brincadeiras que a criança vai falar, se expressar o que ela tá sentindo ou o que ela tá passando em casa, alguma situação, né? Muitos casos acontecem de professores descobrirem que a criança sofre maus tratos, ou que a mãe ou algum parente dentro de casa sofre maus tratos, através de gestos de brincadeiras que as crianças fazem, reproduzem, né? Porque a criança reproduz nas brincadeiras o que ela vê em casa.
Então, se a criança tá num círculo familiar em que ela é maltratada, apanha, ou até mesmo é violentada sexualmente, nas suas brincadeiras, consequentemente, terá o reflexo disso, de algum ato, algum fator nas suas brincadeiras, vai ter o reflexo desse momento que ela passa em casa. Então, é aí muitas vezes que as professoras, principalmente professores, né, descobrem e vão atrás, investigam, né, dão o apoio para essa criança ou para essa família, se é algo mais sério, né, para essa família aí sair dessa situação através do brincar. Então, a gente tem que ficar sempre atento ao que a brincadeira da criança, o que que ela tá repetindo, o que que ela tá falando, porque às vezes também ela repete coisas que ela escuta e muitas vezes podem ser palavrões, podem ser coisas que precisam ficar só no círculo familiar e que infelizmente a criança acabou escutando, né? E que não deveria, não comporta para a faixa etária que ela tem ainda, né? Ela nem sabe o que que é, mas ela vai repetir. Então a gente tem que ter um cuidado muito grande, uma atenção nesse momento aí, né? Das brincadeiras. E caso você perceba aí na brincadeira do seu aluno ou até do seu parente aí da família, algo assim que ele tá refletindo algum momento que ele tá passando, porque às vezes também pode acontecer dele sofrer maus tratos na escola e ele vai reproduzir em casa. Então, os dois lados têm que ficar sempre bem atentos. E caso seja notado alguma situação dessas, deve ser tomadas as devidas providências, né? As providências necessárias para que essa situação seja resolvida, né? Esclarecida. Tomado, né? Enfim. Mas aí vamos, né? Dei um breve resumo aí do que é o brincar, do que ele incentiva, que ele pode até prejudicar, né, a criança que não brinca. Mas continuando aqui no nosso assunto, né, o adulto, ele deve estar atento. E na educação infantil, o principal adulto é o professor, sempre, né? E qual que é o papel do professor nesse contexto do brincar, né? Por que que ele é importante, ou será que ele é importante? Então, isso a gente vai se aprofundar agora, né, nesse resuminho que eu trouxe aqui para vocês. Né? Espero que vocês estejam gostando. Esse assunto do brincar, eu até, na entrevista que eu realizei no vídeo 4, tem algumas perguntas que eu fiz para entrevistada, né, sobre o brincar, e as respostas dela são bem interessantes. Ela até, né, sobre a imaginação que os alunos dela utilizam, e enfim, é bem interessante, assim, a resposta dela sobre o brincar que eu perguntei. Então, vale a pena dar uma conferida também. Mas continuando aqui no nosso vídeo, tá? O brincar, ele torna a aprendizagem mais satisfatória e prazerosa. Ou seja, a criança na educação infantil, ela não só brinca, ela aprende também. E é através, muitas vezes, das brincadeiras que a criança vai aprendendo e vai adquirindo o seu conhecimento na educação infantil, tá bom? Então, a gente tem que ter esse cuidado aí de auxiliar a criança, né, de estar presente em tudo que ela tá fazendo, e que nessa faixa etária da educação infantil, o professor, ele é o principal agente de conhecimento, ele é o principal agente da criança, né? Então, ele tem que estar atento, ele tem que auxiliar. A criança não pode estar brincando, né, com coisas que não é pra faixa etária dela, tanto, como eu comentei, seja através de repercussões ou enfim, tá certo? A gente tem que estar sempre atento, e nós, professores, a gente tem uma responsabilidade muito grande, porque a gente tá formando um ser, e esse ser não tem nenhum vínculo familiar conosco, ele é apenas nosso aluno. Ao final do dia, ele vai para casa com a sua família, e o que que acontece? Ele não é mais responsabilidade nossa, mas enquanto ele tá ali na sala de aula, ele é exclusivo, né, nosso. Então, tudo que acontece com esse aluno e o que ele faz, as atitudes que ele desenvolve, são, a palavra certa não é culpa, mas mas me fugiu a palavra.
mas são responsabilidades nossas. Tudo que ele aprende, enfim, sejam coisas boas ou ruins. Então, como eu disse, a criança ela vai filtrar, ela vai copiar. A criança, ela tem o ato de repetir, né? Então, tudo que a gente fizer ou falar, a criança vai repetir através das brincadeiras. Então, a gente tem que ter esse cuidado, muito importante, né? Porque às vezes a gente tá conversando alguma coisa com alguém, alguma outra professora, e de repente essa criança escuta. Então, a gente tem que ter um cuidado, tá? Pra isso aí. E sempre que possível, a gente tem que, nós como professores, né? Eu tô falando mais agora voltado à sala de aula, mas serve para pais também. Que a gente precisa entrar nas brincadeiras junto com a criança. Então, se a criança, muitas vezes, é filho único, né? A maioria agora das crianças não estão tendo irmãos, né? Então, tá vendo ali que a criança tá brincando, por mais que ela esteja concentrada, não esteja incomodando, mas tira um tempo, brinca com ele, entra na imaginação dele. Com certeza isso vai ser um ato que vai ficar marcado na memória do seu filho, do seu aluno, enfim, que aquela professora ou meu pai e minha mãe tiraram um tempo e brincaram comigo. Então isso é muito importante. E é na educação infantil que a criança constrói também as suas memórias, né? Ela começa ali a construir as suas principais memórias, diria assim. Então, a gente quer deixar marcado na vida dessa criança coisas boas, né? Memórias boas para quando ela for adulta, ela lembrar do tempo em que ela era criança e que tinha alguém para brincar com ela, mesmo ela não tendo um irmão ou um amiguinho próximo. Tão próximo, né? Então, é isso que a gente precisa cuidar e auxiliar, né? Não vai custar o nosso tempo tirar 5 minutos e brincar. E se você é professor, né, tá aí atuando na sala de aula, ou mesmo quando voltar, né, no momento que a gente tá na pandemia, mas com certeza todas as outras tarefas que você está fazendo durante a brincadeira das crianças, elas podem esperar um pouquinho e você pode brincar com eles, eles adoram quando a gente entra na brincadeira junto e interpreta os papéis que eles dão pra nós, porque no momento da brincadeira é o momento onde não tem idade. A criança, ela pode ser um adulto, a criança, ela pode ser um personagem, então é a criança que comanda a brincadeira. E como a criança está acostumada em que tudo que elas fazem tem um adulto dizendo o que fazer, como fazer, se faz, se não faz, se pode, se não pode, na brincadeira é um momento em que a criança comanda, em que a criança vai fazer o que ela quiser. Claro, né? A criança vai botar fogo e deixar a casa de perna pro ar, mas digo em questão de imaginação. Se ela imagina que tá tomando chá com, sei lá, o personagem que ela gosta do desenho e você tá junto, entra no personagem, conversa, né, brinca, auxilia esse processo de imaginação da criança. Ajuda, né? Então, o momento do brincar é onde a criança se sente o adulto, né, do momento, onde ela sabe que ela pode comandar e que ela não vai ser reprimida, não vão dizer que tá errado. Então, ajuda a criança nesse momento, né? Entra na brincadeira, fica junto, né? Se tiver que se vestir com roupa de personagem, se tiver que se maquiar, deixa. É um momento em que a criança vai estar se divertindo contigo e com certeza você também vai estar. Porque é um momento entre você e ela, né? Outra coisa também mais voltada ao professor, né? Especificamente, que na educação infantil a gente não precisa se preocupar com alfabetização, com letras, com números, né, com formas geométricas, enfim. Claro, a gente vai inserindo na vida da criança aos poucos, a gente vai colocando esses momentos na vida da criança, né, introduzindo esses conhecimentos na vida da criança aos poucos. Então, a gente precisa fazer isso, se tornar algo normal, né? Mas a gente não pode, de início, já fazer
fazer com que a criança conheça letras, números, isso e aquilo. A gente não pode pular as etapas. É muito importante a gente ir com calma, seguir todas as etapas devagarzinho, porque afinal de contas a gente não aprende tudo num dia, a gente não aprende tudo quando a gente tem 5 anos de idade e depois vai crescendo. A gente aprende diariamente, a gente aprende aos poucos. Com certeza você que é adulto, não sei qual a sua faixa etária, mas, né, que você tem, mas com certeza você não aprendeu tudo que você sabe com 5 anos de idade e com certeza você não aprendeu tudo ainda. Você aprendeu algumas coisas que você se dedicou mais e algumas coisas que te ajudaram a te ensinar. Então, a gente precisa ir devagar com as crianças, a gente precisa ensinar com calma. E é através do brincar que a gente vai conseguir ensinar mais a essas crianças. É através do brincar que a gente vai conseguir construir relações com essa criança. Como que eu digo relações? Através de uma brincadeira, qualquer, simples aí, pode ser até um faz de conta, né? Que não utiliza recurso, como jogos, brinquedos, nem nada. Faz com a criança uma brincadeira que, né, pesquisa. Eu não trouxe nenhuma dica hoje pra vocês, porque não era mais voltada a dicas, né? Era mais pra trazer um resumo e um conhecimento aí do brincar. Mas se você pesquisar na internet, tem várias dicas de atividades, de brincadeiras, de alfabetização. Né? Nesse primeiro momento da educação infantil, a criança, ela é muito ouvinte. Então, faz uma atividade em que a criança tem que primeiro ouvir e, de repente, depois repetir, né? Uma brincadeira que envolva a audição e repetição, né? É algo que a criança vai conseguir aí, é algo fácil, né? Para a faixa etária dela e que ela vai conseguir te dar um resultado. Mas, claro, né, de primeira ela não vai acertar tudo, não vai saber tudo. Então, é uma brincadeira para ir se repetindo, de repente, uma vez por semana ou a cada 15 dias, não sei. Mas é algo que já vai auxiliar aí no processo da criança, tanto de alfabetização quanto, né, enfim, os processos aí de aprendizagem em geral. Então, tudo a gente tem que ir aos poucos. E o brincar, ao contrário do que muitos pensam, o brincar, ele é um importante agente aí nesse meio aí de ensinar a criança. Então, a gente pode ensinar tudo o que a gente quiser para a criança através de brincadeiras, porque elas vão gravar muito mais fácil, elas vão absorver as informações muito mais fácil. Porque com certeza, né, você que já passou pela escola, enfim, com certeza, aquele professor em que te deu uma aula mais divertida, mais descontraída, mais leve, você aprendeu muito mais os conteúdos do que aquele professor que era bravo, só gritava, só escrevia, só isso, aquilo, né? Então, com o brincar não é diferente. Então, é através do brincar que a criança vai ter uma aprendizagem mais significativa, uma aprendizagem mais satisfatória, né? Divertida, porque ensinar não precisa ser chato, né? E o brincar é algo que diverte aí as crianças, tanto que elas ficam por horas, né? Então, é algo aí que é importante aí pra criança. Então, é muito mais fácil você ensinar através do lúdico, ensinar através de brincadeiras, do que fazer algo chato, né? Pra criança, que vai ser maçante, assim, que daí o tempo não passa nem nada, né? Espero que vocês tenham mais ou menos aí compreendido as minhas dicas, o que eu falei, né? Não é dicas, hoje não trouxe dicas de atividades, trouxe só dicas de como agir e o que agir, né? Como agir e como fazer, né? Envolvendo as situações do brincar. E a gente tem que estimular a criança, né? Mesmo que a criança... é difícil, mas de vez em quando a gente encontra crianças que não gostam de brincar, porque elas não são incentivadas, né? Então, a gente tem que sempre incentivar a criança, porque a criança na faixa etária de educação infantil, ela tem que brincar, ela não tem que fazer mais nada, ela não tem que aprender a escrever, aprender a ler, aprender isso, aprender aquilo, aprender várias habilidades. A criança tem que ser criança, a criança tem que brincar, né?
Então, antes de botar todos aqueles deveres e compromissos e regras e isso e aquilo na vida da criança, antes de colocar ela no compromisso das coisas de pessoas maiores, assim, deixa a criança brincar. Possibilita essa função para a criança. Com certeza você não vai se arrepender dos benefícios que você vai ter futuramente, quando ela se tornar maior, né? E cabe a professores e pais criarem situações diferenciadas para que a criança enfrente novas possibilidades. E é através do brincar que ela vai encarar essas possibilidades. Então, muitas vezes, se a criança tem algum medo, tem alguma mania, tem algo que te preocupa, assim, como pai ou até como professor, é muitas vezes também através do brincar que você vai conseguir compreender o porquê que a criança faz aquilo, o porquê que ela tem medo de certa coisa, né? O porquê que determinada situação ela fica assustada. Então, é através do brincar que você vai entender, e também é através do brincar, muitas vezes, que você vai conseguir ajudar essa criança a superar esse medo ou esse pavor, ou seja lá o que essa criança tenha, né? Muitas vezes é através do brincar, porque é algo lúdico, é algo que vai trabalhar a imaginação e é algo que a criança já tá acostumada, né? Então, a gente tem que, além de inserir ali na vida da criança, no dia a dia, a gente tem que inserir também na parte pedagógica, né? No planejamento, e entender que o brincar, ele não é só brincar. O brincar não é que a criança não está fazendo nada, a criança está fazendo muito através do brincar, muito, e são coisas assim que a gente, quando não entende, quando não lê, não procura esse assunto, a gente acha que é algo fútil, que é algo que não influencia na vida de nós. Então, muitas vezes, pensa em alguma coisa que você aprendeu que é muito significativo para ti, e pensa em de que forma você aprendeu, né? Com certeza, se tem algum fato que você aprendeu aí quando era criança, provavelmente foi através de brincadeiras, provavelmente foi algo assim tranquilo, leve, que você aprendeu, né? Então, é isso aí, sabe? E ao decorrer aí do assunto que eu trouxe aí no vídeo de hoje, eu chego como conclusão, principalmente, que o brincar, ele é fundamental para o desenvolvimento da criança, ele é fundamental para a faixa etária dessa criança, para a faixa etária da educação infantil, e quanto mais a criança brincar, melhor para ela, melhor para os adultos envolvidos. Quanto mais a criança brincar, melhor vai ser o desenvolvimento dela, o aprendizado, né? Ela se tornará um adulto com muito mais recursos, muito mais possibilidades, né? Vai saber encarar diversas situações aí que foram criadas ali no brincar. Então, tem que incentivar as brincadeiras, tem que incentivar esse momento, né? E que entender que isso é importante, sim, assim como é importante aprender a ler, aprender a escrever, né? A fazer contas, aprender a mexer no computador, aprender a dirigir futuramente. É importante a criança brincar, né? E que a gente não pode simplesmente só deixar a criança livre. A gente tem que brincar junto, a gente tem que participar, a gente tem que saber o que essa criança tá fazendo, né? A gente tem que auxiliar nesse processo construtivo da vida da criança e sempre ficar atento à realidade que a cerca, que, como eu falei, é através das brincadeiras que ela vai reproduzir, né? Então, eu vejo aí que hoje em dia menos crianças estão brincando acerca da tecnologia, mas o que eu quero dizer é que o meu primeiro vídeo foi voltado à tecnologia e o uso correto. E uma coisa que eu disse naquele vídeo foi algo que eu também pesquisei e encontrei em diversos artigos, assim, que as tecnologias não podem nunca substituir o brincar, não podem nunca substituir o contato da criança com a natureza. Então, para você ver aí, né, o quanto o brincar ele é importante, que ele está relacionado a outros artigos
que falam sobre outros assuntos, né, que não tem ligação. Então, o que você pensou no início do vídeo? Tá certo? Tá certo não, porque não existe um certo e um errado. Mas o que você pensou no início do vídeo? Ele se bate, assim, ele se fecha com o que eu comentei, com o que eu falei aqui? Responde aí pra nós nos comentários, tá bom? Tchau, tchau, pessoal, e até o próximo vídeo!